A gente se deslocou de São José dos Campos para cá, para Campo Grande. Eu finalmente conheci esse cara aqui. Estão aqui com o Rizek na Performance Garage Campo Grande e vamos começar agora a desmontagem de algumas peças da nossa RAM que vão passar para 3.500. E daqui a pouco a gente vai começar a mexer com o carro novo. Por enquanto, estamos só se adaptando aqui com a oficina. O pessoal já está mexendo aqui na 2.500. Ainda tem alguns ajustes aqui para ela ficar perfeita para venda. E daqui a pouco a gente vai começar também aí a mexer na 3.500. Então essa semana começam os trabalhos de instalação e nós vamos ficar aqui, morando aqui em Campo Grande. Vamos lá. Bom dia aí de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Acabamos de tomar café e já estamos aqui na Performance Garage. Vamos retomar aqui a instalação da suspensão e alguns ajustes de estética aqui na nossa 2.500, que vai ficar aqui para vender. E eu vou agora explicar um pouquinho aí desse processo que começou ontem e vai seguir por um bom tempo aqui. Vamos manter as peças, a grande maioria das peças na 2.500 que vai ficar para venda. E eu vou explicar um pouquinho aí dessas alterações violentas que a gente vai fazer na 3.500 para tentar tornar ela um carro superior à nossa 2.500. A 3.500 é um carro que tem feixe de mola traseiro e torna a suspensão dela bastante dura, né? Ela bate demais, é um caminhão. O perfil dela de caminhão é maior ainda do que o da 2.500. Então, muitas alterações serão feitas na parte traseira da suspensão, que é um feixe de mola convencional, né, e amortecedores monotubo fraquíssimos. E nós vamos trocar tudo ali. Vamos colocar um feixe de mola progressivo, vamos colocar bolsas de ar de 12 polegadas e amortecedores da King de 3 polegadas com reservatório. Isso porque quando a gente tira o feixe de mola desse carro e coloca um feixe de mola progressivo, ele perde uma boa porcentagem da capacidade de carga. Então esse caminhão aqui, a grande, né, diferença assim, do perfil, né, de uma 2.500 para uma 3.500 é o cara comprar um carro que aguente mais peso, né? A 3.500 ela aguenta muito mais peso que a 2.500, graças a esse sistema de feixe de mola. E quando você substitui esse feixe de mola convencional, duro, por um feixe de mola progressivo, que vai te dar conforto, você acaba derrubando a capacidade de carga desse carro. Então, para você repor essa capacidade de carga, com conforto, a gente vai botar as bolsas de ar de 12 polegadas, que não vão deixar o curso do carro perder tanto curso,
e vão repor essa capacidade de carga, ou seja, o carro, quando estiver muito carregado, vai abaixar e você, no controle de dentro da cabine, vai suspender de volta e devolver, né, essa capacidade de carga. E os King Shocks 3.0 dispensa comentário, né? É um amortecedor top de linha da King e vão suportar também mais peso do que os amortecedores da 2500. Aqui a gente tem os amortecedores do carro, né, os King Shocks de 3.3 polegadas e também dois amortecedores de direção, né, que vão dar firmeza, dar estabilidade, dar conforto na direção do carro. Então esses aqui, que tem o reservatório acoplado direto no corpo, são os amortecedores traseiros. Tá? E esses aqui, que tem o reservatório conectado através dessa mangueira, são os amortecedores dianteiros. Em ambos os casos, devido à grossura dele, né, a brutalidade desses amortecedores, em ambos os casos a gente vai ter que soldar novos suportes mais reforçados. No caso do amortecedor dianteiro, a gente vai trocar os suportes de base, né, os suportes de baixo, que se você usar o original eles vão quebrar, né? Então aqui a gente vai trocar os suportes da base e no caso dos traseiros, para lateral do diferencial, e a gente vai ter que soldar novos suportes superiores para montar esses King Shocks aqui na parte traseira. Aqui a gente tem a continuação, né, do kit de suspensão. Essa aqui é a track bar, vai ser trocada também no carro. Temos aqui molas da Carli maiores, né? Vamos ter uma altura maior no carro com a troca das molas e dos amortecedores. No caso da traseira é um feixe de mola progressivo e na dianteira molas helicoidais maiores com amortecedores com curso maior. Então na parte traseira a gente tem feixe de mola progressivos, na parte dianteira a gente vai ter molas helicoidais maiores com amortecedores com maior curso. Aqui a gente tem o conjunto de roda e pneu, que nós vamos fazer uma modificação drástica em relação à nossa 2500. A nossa 2500 está com pneus 40, 13,5, aro 17, que nos atenderam bem. Porém, com esse carro aqui, a gente resolveu fazer essa modificação. Então a gente vai partir para uma roda um pouco maior, de aro 20, que vai dar um pouco mais de estabilidade ao carro, vai tirar um pouco do balanço desse carro, e partimos para um pneu um pouquinho mais largo, né, com uma capacidade de pressão um pouco maior, porque esses carros eles precisam da pressão alta no pneu em determinadas situações. Então no asfalto, em situações normais, a gente vai andar com uma calibragem um pouco mais alta para evitar que o peso extremo do caminhão amassa os pneus contra o asfalto, né? Ele amassa demais o pneu e o carro balança muito. E esse conjunto aqui, com certeza, vai dar uma maior estabilidade para a gente e vai melhorar muito essa questão aí da crítica da pressão dos pneus. São tampas maciças, muito pesadas, extremamente pesadas, que vão proteger o nosso diferencial dianteiro e traseiro. Essas tampas aqui têm um peso elevado e são indestrutíveis, né? Elas podem bater, se chocar contra pedra, contra ferro, contra qualquer material, que ela é praticamente inquebrável. Essa caixinha aqui é o famoso módulo trocal. Essa caixinha tem esse módulozinho que vai ser instalado na parte elétrica do carro, que é o módulo que vai regular, né, fazer algumas alterações de parâmetros do carro. A gente vai conseguir abaixar um pouco o limite de pressão dos pneus, a gente vai conseguir definir vários parâmetros de iluminação e etc. Então é um módulo praticamente reprogramador para evitar que fiquem acendendo luzes indesejáveis no painel e sensores e etc. Então isso aqui é uma modificação muito importante. Inclusive tem um vídeo lá no nosso canal falando desse módulo, explicando tudinho, instalação, o que ele faz, como configurar.
É só procurar lá no nosso canal da MK Expeditions o vídeo do AEV Procal. Essa caixinha aqui, ela é a caixa dos pivôs com garantia vitalícia da Carli. É uma peça extremamente forte que a gente vai ter que trocar pelos pivôs originais. E essa peça aqui, ela tem garantia vitalícia. Você não consegue quebrar um pivô desse, desde que você faça a manutenção correta, coloque a graxa de forma correta. Inclusive, ela já vem com um tubo de graxa americano, gringo. E a instalação desse kit de pivô, ela é bem complicada, precisa de uma máquina especial para sacar os pivôs e colocar esses pivôs novos. Então é uma modificação importantíssima, porque folga nos pivôs significa direção ruim. E a gente vai praticamente tirar os pivôs originais 0 km sem nunca terem usado. Muita gente aguarda, né, o desgaste dos pivôs para depois fazer essa troca. No nosso caso, a gente, como vai fazer realmente viagens longas, usos extremos, etc., a gente optou por arrancar logo os pivôs originais, porque eu sei que eles não vão durar muito tempo. Então, isso aqui é um baita upgrade para o carro. Seguindo aqui, a gente tem essa válvula, que é uma válvula bypass que você vai instalar ali no óleo do câmbio. Essa válvula é bacana porque ela consegue fazer um bypass no óleo e derrubar a temperatura do óleo do câmbio. No momento que você instala isso aqui, a temperatura já cai bastante, né, em termos de problemas com aquecimento do óleo do câmbio. Então é um upgrade bem bacana. E vamos falar bastante de câmbio, né? Essa daqui é uma peça que vai tratar da segurança do carro. Essa peça ela vai instalada na entrada da vareta do câmbio e ela vai fazer duas funções. A primeira é evitar que a vareta seja cuspida do carro em caso de superaquecimento do câmbio. Ele tem uma trava que vai travar a vareta e evitar que ela seja cuspida em caso de superaquecimento. E a segunda é, nesse caso de superaquecimento, o óleo fervendo, em vez de sair pela vareta e tacar fogo no carro, que já aconteceu nos Estados Unidos, ele vai fazer essa curva aqui e vai ser despejado no asfalto através dessa mangueira. Ou seja, isso aqui é um item de pura segurança, para evitar que a gente tenha um problema de incêndio no carro durante um superaquecimento do câmbio. Esse é o pneu e roda que está hoje na 3.500 e esse é o que vai entrar. Será que você vai precisar cortar? Já começamos aqui o processo de instalação dos novos pivôs, os pivôs da Carli com garantia vitalícia. Então o Henrique está aqui, já soltou tudo e vai começar a usar uma ferramenta especial para tirar os pivôs originais, que não são fáceis de tirar, para a gente engraxar e começar a aplicar aqui os pivôs da Carli. Então esse é um processo bem complicadinho, bem chatinho de fazer, que precisa de ferramentas especiais, e a gente já vai começar a adiantar essa parte. Pivôs removidos, e antes da instalação dos pivôs da Carli, a gente vai fazer o corte dos suportes originais dos amortecedores. Os amortecedores dianteiros, eles vão ficar apoiados num suporte mais grosso, mais robusto, que consiga aguentar o peso do carro, né, e a pressão dos amortecedores 3.0. Então, ele está cortando os suportes originais para poder soldar os novos suportes
inferiores dos amortecedores dianteiros. Esse processo vai ser feito também na traseira, porém com os brackets superiores. Então a gente troca na frente os de baixo e na traseira você troca os de cima. Vamos lá acompanhar. Tá aí, pessoal, ó. A solda do suporte de mola já está pronta, já está encaixado aqui o extensor, né, para a mola não cair. E aqui embaixo já está instalado aqui, soldado também, o suporte inferior do King Shocks 3.0. Esse suporte aqui é um suporte bem mais bruto, que vai conseguir segurar a pressão aí dos amortecedores King da Dominator. Ó, agora que já está tudo cortado e limpo do lado do passageiro, o Thiago aqui vai começar a solda do suporte inferior do amortecedor dianteiro. Logo em seguida, ele vai soldar o extensor lá do suporte da mola, para a mola não sair. Então começou aqui o processo de solda da parte do passageiro da suspensão dianteira.